de Magritte. Meu irmão Rodo trouxe um amigo para o fim de semana na estância. Trata-se de um rapaz interessante, não sei se bonito, mas extremamente viril e seguro de si. Percebe-se isso por sua naturalidade e absoluta falta de interesse de provar o que quer que seja. Boa noite, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Ardelido. Você que está chegando agora, ainda não conhece o nosso canal, visite os outros vídeos, assista. A gente procura fazer sempre um bate-papo interessante com pessoas ligadas ao universo das artes. Temos um tour por São Paulo também, mostrando alguns lugares interessantes da nossa cidade. E o objetivo desse canal é fazer com que vocês se familiarizem cada vez mais com artistas, colecionadores, marchands, e que assim, na hora de fazer uma aquisição em obra de arte, seja feita sempre com mais consciência e segurança. E hoje é um dia bastante especial. Eu estou com um amigo querido aqui, é um grande artista, muito conhecido no nosso meio, é o Guilherme de Faria. Guilherme de Faria, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Hoje é o lançamento do livro dele, nós estamos aqui na Livraria da Vila e nós vamos chegar na literatura, mas vamos começar do começo. Guilherme, muito prazer, que bom estar aqui com você. Faz tempo que a gente via, né, Guilherme? Pois é, Cristina, Nossa, muito obrigado por essa boa lembrança que você tem, lembrar de mim. Claro. Fazia tempo que a gente não se via, eu frequentava lá a sua galeria, seu querido pai, Altos Pepe. papos, me lembro das suas performances. Eu Pois tenho é. até hoje uma caixinha daquelas... Dos das cordéis. Ai, que maravilha. Era uma fase que durou Muito, bastante. muito legal. Então, Guilherme, conta um pouquinho pra gente como é que você começou na arte, como é que foi essa sua trajetória? Bom, um artista plástico, eu tenho que começar dizendo que eu nunca tive que decidir ou descobrir a minha vocação. Ela é como se eu já tivesse nascido predestinado a ser um artista plástico, porque eu desenhava como toda criança, mas não parei de desenhar, né? E quando eu passei por aquela fase de desenhar muito precocemente e virar o artistinha da família, né? Aquela coisa. Né? E o Picasso costumava dizer que toda criança é artista, né? Mas em geral os artistas, aqueles que vão ser predestinados a se tornarem profissionais, artistas, tem uma fase de desenho infantil detestável, porque é excessivamente precoce, né? Aquele desenho assim, muito pretensioso, né? Tentando fazer uma coisa adulta, clássica até, né? E em geral esse tipo da criança que faz um desenho detestável, que isso é justamente o mais apreciado pela família. Diz, esse vai ser artista, né? Mas o verdadeiro, a criança, toda ela sempre é artista. Quanto mais infantil mais transfiguração da realidade tem aquilo, e tanto mais... E né? tem que ter muito cuidado com a criança para deixar ela à vontade de criar, Claro. né? Não ficar A criança é limitando. naturalmente artista, né? Mas eu passei por aquela fase precoce, né? E depois eu tive que rasgar aqueles desenhos contra a vontade da família, entendeu? Mas a minha família era mais ligada à literatura. E isso vai ter consequências. Teve essa consequência agora, né? Porque a minha família não tinha bons quadros nas paredes, mas tinha uma bela biblioteca clássica. Então eu li os clássicos desde de garoto, né? Lia Dostoiévski com 15 anos, 14 anos já lia. Lia de Odisseia inteira, Don Quixote da La Mancha, no original traduzido. Depois já me bebendo dos clássicos. Então eu tive uma formação mais literária, né? Mas eu tinha um avô que era um engenheiro arquiteto, conhecido nos meios daquela época, e que era um artista da família, embora ele fosse um aquarelista muito bom, sabe? Coisa, eu já percebia isso, porque ele era um aquarelista de fim de semana e não se dedicou e pagou esse preço, né? Não deixou uma obra, quando morreu, a obra dele de milhares de aquarelas não eram conhecidas e também não valiam nada e nem sequer eram boas mesmo, sabe? Mas era um grande homem como pessoa, muito filósofo, né? E
Então eles tinham aquilo como um referencial. E como a família classe média tinha também como referencial de artista, só os malditos, né? Van Gogh, Gauguin, que morreram de fome, e também o Modigliani, né? Então minha mãe não queria que eu fosse me dedicasse à pintura, não. Né? Ela dizia, não, ninguém vive de arte, você vai morrer na miséria, na sarjeta, meu filho, vai ser arquiteto, então. Se é que você gosta de desenhar, vai ser arquiteto. É claro que não deu certo, eu entrei no curso científico, em vez de entrar no clássico, e odiei cada minuto e fugi de uma aula de química. No meio da aula, saí correndo, nunca mais voltei a pisar numa classe. Eu detestava aquela escola. Nem vou citar o nome dela, porque uma vez citei no Facebook e me acharam deselegante. É bom não dizer nada. Aqueles que estudaram lá, né? Eu odiava aquela escola. Bom, aí eu continuei desenhando e já escrevendo também poemas, sabe? Os poemas também precoces, detestáveis e tal. Mas fiz, numas férias, um primeiro cordel meu, uma coisa van elétrica. Eu não sabia que era cordel. Gente, chama Morte da Coruja. Levaram eu, menino, de uma fazenda em Ouro Fino, Minas Gerais, a atirar com espingadinha ali. Chumbo. Eu matei uma corujinha no alto do... Né? Eu vi a corujinha agonizando ali, parecia gente, sabe? Caiu assim, a cabecinha, começou a... Ele abriu aqueles olhos, eu fiquei tão impressionado. Nunca mais cacei nada daquilo. E escrevi naquela noite A Morte da Coruja. E era um cordel, era uma narrativa em versos rimados. Eu nem sabia o que era cordel naquela época. E este ano eu botei esse primeiro cordel da minha vida, quando eu tinha aqui 10, 11 anos, né? E esse primeiro cordel eu botei numa série no Facebook. Botei quase todos os meus. Depois a gente vai deixar aqui o Facebook dele, todos os contatos, para quem quiser entrar em contato com ele. Eu ilustro os meus cordéis com um desenho no estilo, né? No estilo assim, primitivo, muito diferente do meu traço, esse traço que o público já conhece, meu traço a pincel. Eu vou contar como ocorreu a minha entrada no mercado de arte. Sim. E foi muito curioso. Seguinte, quando eu estava no ginásio ainda, eu desenhava nos cadernos o tempo todo, gostava de fazer cavalos e figuras femininas, sempre de imaginação. Sempre de imaginação, nunca tive modelo. Para não dizer que eu tive modelo, a minha mãe usou para mim uma túnica feita com lençol, um cabo de vassoura para fazer um arco assim de Diana. Eu estudar a mão, né, como que ficava no ar, que apagava com borracha até furar o papel de tanto, né, o lápis. E nunca mais precisei de modelo. Minha mãe era uma mulher muito bonita. Nunca mais na vida ninguém posou para mim. Só a minha mãe quando eu tinha lá 10 anos. Né? Então, quando chegou naquela idade que eu queria já me dedicar àquilo, eu tive uma reação muito grande da minha mãe. Sim. Eu tive que sair de casa com a mão na frente e outra atrás, sem nada, e fui. Mas isso ocorreu também porque eu me casei precocemente, foi um casamento adolescente, assim, precursor aqui em São Paulo, e portanto dramático, se não trágico, né? Porque ela estava grávida. Foi o primeiro caso de Romeu e Julieta aqui em São Paulo. Em 1961, por aí, 62. E então chegou uma hora que eu estava casado, ainda com 20 anos, já estava casado pela segunda vez. Meu Deus! E estava morando no centro de São Paulo, em cima do antigo Cine Oasis, na chamada Boca do Lixo, né? Ali junto da famosa Rua Aurora, mas era um apartamento muito bonito, Art Deco, sabe? Cedido pelo pai da minha segunda mulher. Pois bem, eu estava um dia, encontrei um antigo colega de classe,
chamado Antônio Carlos Rodrigues, que era filho do Augusto Rodrigues, aquele desenhista, pintor e caricaturista lá do Rio de Janeiro, que tinha tal escolinha de arte do Brasil lá no Pobre Velho, né? Na base lá de Santa Teresa. E ele estava morando em São Paulo com a mãe, tinha se separado do marido, do Augusto Rodrigues. E ele falou assim: Guilherme, você conhece a arte moderna brasileira? Porque você tem aí um pezinho no clássico, aí, né, os seus desenhos, você conhece bem o modernismo, né? De 22 em diante e tal. Você não quer jantar hoje na casa da minha mãe? Porque ela tem uma bela coleção. Porque meu pai ela ficou com uma grande coleção dele, que ele ganhava, ele comprava dos artistas que vinham lá, porque ele tinha o respaldo de uma escola, né? Então ele tinha dinheiro para comprar barato, mas com isso ele ajudava os pintores que estavam, né, naquela grandes pintores que chegavam duros lá precisando que ele vendesse. Ele falou: que um belo acerto, né? Na partilha, trouxe para São Paulo aqui. Eu estive lá, cheguei lá, no bairro de Santa Cecília, e tem um apartamento assim, um prédio Art Deco. Um apartamento térreo. Assim que eu entrei, eu levei um choque. Tinha logo de saída assim, na parede de entrada, aquele autorretrato do Fanchetti, de fundo vermelho, grande assim, e depois se tornou uma estrela daquela retrospectiva dele na FAA, né? Estava lá esse quadro de saída, né? E ele comentou, disse: ó, quanta cor tem esse pedacinho aqui, né? Eu olhei de perto e vi que tinha mesmo, de longe parecia igual, e de perto tinha muito. Olha, isso tem um pintor, a riqueza, um pedaço de terra. Começou a me mostrar, tinha Volpe, Tarsila, tinha tudo, né? Tinha até uma grande litografia do Picasso, de grande, ótima frase, assim, maravilhosa. E aí passei uma tarde conversando com eles, com a mãe dele, que era a Suzana Rodrigues, que era uma jornalista e bonequeira. Ela fazia bonecos, sabe? Mostrou, ela fazia os teatrinhos, os cenários, né? E a mulher culta, interessantíssima, né? E passamos uma tarde magnífica assistindo, ouvindo música da Juliette Record, cantando canções de Francis Poulenc. Coisa raríssima, eu nunca mais encontrei esse disco, gostaria. Me impressionou maravilhosamente, porque era tudo dentro do modernismo de alto padrão, né? Tudo, até a música. Aí quando eu estava encantado, comentando, ela disse assim: Guilherme, você gostou tanto, você quer ver mais quadros? Eu estou trabalhando com o Marcelo, que tem uma galeria na Rua Augusta, eu trabalho na galeria com ele, e lá tem um acervo muito bom, olha, deu um endereço. No dia seguinte eu já fui, eu estava morando no centro, subi a Augusta e desci para o lado do jardim, né? Era a galeria Arte, se não me engano, ou Cele Arte. Que quando eu entrei, logo de saída, eu vi que o acervo era maravilhoso. Mas acontece que a hora que eu entrei, eu encontrei a Suzana Rodrigues, assim, chorando e levando uma bronca do Machado, um cabaça italiano, com um vozeirão. Um homem bonito, assim, sabe, com cara de mafioso italiano, com aquele terno com a camisa preta, assim, com o nariz rolando, assim, vozeirão italiano, falando aquele português italianado, dando uma bronca lá com o doente que ela tinha feito, e ela escorrendo a maquiagem, assim. E eu peguei aquele flagrante assim, né? Ele, assim que eu entrei, ele viu que tinha entrado alguém, parou e saiu, entrou lá numa portinha, lá no escritório dele. Ela se virou para mim, muito lágrimas, e falou assim: esse homem é um cavalo. Porque assim, né? Constrangido, mas aí, ó, filho, fica à vontade aí. Ela disse: vou retocar, eu vou no banheiro, né? E você fica à vontade assim, fica olhando assim.
Aí eu olhei assim à direita, já tinha um quadro que era nada menos que o futebol dos meninos de Brodowski, do Portinari. Nossa, Um quadro antológico, que devia estar no museu, mas parece que está numa coleção particular. maravilha. Assim, os quadros mais caros dele. E era aquele vermelho, os terras de Brodowski, assim, aquele vermelho, aquele poente, os meninos assim, pareciam uns anõezinhos assim, né, projetando uma sombra de fim de tarde, aquela coisa. E eu fascinado com aquilo, aí eu ouço uma voz atrás de mim assim, belíssimo, é? Olha estes terras, olha este terra. E uma mão que passou por cima do meu ombro, e passou a mão assim, que veja estes terras, belíssimo, onde estes estão aqui. Eu virei, era ele, um italiano, querendo desfazer talvez a má A má impressão, impressão que causou, né? com um vozeirão aveludado, assim. Eu fiz um comentário que ele gostou, então ele passou para o outro e começou a me ciceronear, mostrando quadro por quadro, e eu comentava, ele ia para o outro. No final ele estava me ciceroneando, me mostrando a galeria dele toda, quadro por quadro, e a ponto de me levar lá no acervo, abrir, tirar daquelas estantes, né, e mostrar gravuras do Goethe. Você era bem jovem, 20 e poucos anos. Pois é, eu tinha Olha que 20 anos e tinha o aspecto de um hippie, sabe? Mas eu não falava como um hippie, entendeu? Eu tinha formação clássica, e eu conhecia aquilo. Né? Eu fazia comentários que me deixavam empolgado. Mostrou aquilo tudo, e eu observando aquilo, a Suzana, aí ela, está na hora dela ir embora, ela foi, eu disse, eu tenho que fechar, mas eu vejo que você aprecia, sabe apreciar. Eu tenho muito mais na minha casa, você veio, quer jantar comigo? Eu gosto de cozinhar, eu moro aqui perto, eu moro aqui na Bela Sintra, aqui logo no Oscar Freire, né? E eu vou cozinhar para você. Comida italiana, eu vou cozinhar para você. Vem, aí você vai ver muito. Olha como as coisas acontecem, né? Eu fui para lá. Ele passou, fez um jantar maravilhoso na cozinha, eu conversando com ele, junto, tomando vinho, né? O vinho italiano, e ele mostrando. E a casa dele era uma loucura de quadros, que tinha uma parede inteira do Eliseu Visconti. Com quadros que agora estão todos colocados nas maiores coleções, né? Tinha depois os modernos, tinha tudo, né? Tarsila, Frutinari, Mabe, tudo, né? Era uma, né? Ali nessa casa, é uma casa que fica assim, onde hoje em dia, há muitos anos, é o restaurante Lapin Rouge, não sei o que, Rouge. Ali em frente à restaurante. Virou um restaurante lá. E depois teve Isso devia ser década de 70. 63, 64, foi 64. Numa época que aqui ainda não era, esse bairro do Jardins ainda não era, o boom das galerias já estava... Eram mais casas. Ele morava numa casa bonita, um sobrado, lotado de quadros maravilhosos. E de objetos também, adicionava de tudo. Depois, quando chegou no final da noite, ele disse, Guilherme, olha, eu estou começando a temporada deste mês dos meus leilões da casa. Eu tenho uma casa dos leilões, e ela é na Avenida Paulista, né? Tem um casarão lá que eu aluguei, tem a casa dos leilões, e amanhã começa 3 dias seguidos de leilões. Você vai ver muita coisa lá, eu vejo que você aprecia muito, então vai lá. Então eu fui no dia seguinte, era aquela Paulista ainda dos casarões, tudo, né? Chego lá no casarão assombrado, né? Daqueles imensos, desocupados, só tinha sala. Dizia que os moldureiros dele, lá, os operários dele, né? Depois não soube que dormiam todos juntos no mesmo quarto de medo de noite, porque a casa estalava assombrada. Mas quando eu cheguei, sabe o que eu encontro lá? Ele dando um novo esporro contra os empregados dele. O cara, ele apontava assim, um quadro, assim, tudo estourado, um quadro acadêmico, o rosto do menino, mas que estava faltando pedaços de tinta para esse na tela embaixo. Ele disse, como é, eu tenho que pensar em tudo, mas eles não fazem nada. O que eu faço agora? Porque tem que entrar em leilão, tem que entrar, porque é de lei, está no catálogo, tem que entrar. Eu não posso botar um quadro assim, vocês não me avisam de nada.
Eu cheguei perto assim, e eu me aproximei e falei, Bacaro, deixa, eu restauro para você. Eu não sei como eu disse isso, eu nunca tinha Corajoso, mas eu tinha certeza de que eu era capaz de restaurar. Olha! Olhei aquele quadro, ele falou, você restaura? Você sabe restaurar? Você é restaurador? Eu sou. Então vem cá. Porque era uma hora ou duas antes do leilão. Desci lá no porão, tinha lá uns materiais, né? De gesso, um gesso acrílico e tintas acrílicas em cima de uma mesa, especiais e tal. Ele disse, aqui a gente restaura, assim, a gente passa com a espátula, enche os buracos, né? Nivela e depois, né? Passa a lixinha, vira assim, aí depois você vem com a cortina e iguala, né? E assim, porque aqui tem que entrar depressa, tem que secar depressa para entrar. Não faz mal, porque depois se eu quiser, um dia quiser tirar a radiografia, mostra onde foi restaurado. Sim. Tudo bem. E a tinta acrílica pega muito bem sobre o óleo e tal. Eu digo, pode deixar, deixa comigo. Tudo bem que você pode deixar. E foi lá para cima. Eu peguei, enchi lá os buracos com o gesso, nivelei e tendo, né, o dom para a mistura, eu cheguei para a cor, eu cheguei e naquela pele, sabe? Você lembrou de tudo que você tinha visto. Perfeito. Quando ele voltou, eu disse, não acredito, você fez isso? Você restaurou, mas está perfeito, eu nunca vi uma restauração tão perfeita. Mas é maravilhoso, eu não consigo ver nem onde estava estragado, não dá para perceber. Eu não sei onde mais estava estragado, é perfeito. Olha, tem isso aqui tudo, você pode fazer isso aqui para mim? Pode fazer? Claro, tinha até ícones russos com buracos assim naquela madeira grossa. E eu fiquei lá por baixo enquanto o leilão acontecia lá em cima. Mas enquanto você não estava no meio fazendo essas coisas, você pintava já? Estava fazendo Sim, eu desenhava, eu esqueci de dizer. Continuava fazendo. Eu desenhava e tinha pasta assim, com centenas. Ah, você seguia fazendo. Sim, eu desenhava muito e tal, e dando dificuldade para vender, não tinha como, né? Era garoto. Né? Aí que eu vou contar para você um truque que eu usei. Aí, eu fiquei ali, debaixo, né? Restaurando para ele com perfeição, encantado. Quando terminava o leilão, às vezes eu subia um pouquinho lá em cima para ver o final do leilão, né? E percebi uma coisa importante para mim naquele momento, que é uma equação que eu fiz, que era assim: entrava um quadro muito ruim e vendia. Depois entrava um quadro muito bom e vendia. Depois entrava um quadro muito ruim e não vendia. Depois entrava um quadro muito bom e também não vendia. Ou seja, vender e não vender não dependia do quadro ser bom ou ruim. Tinha que ter uma outra razão por tanto. Para o quadro vender ou não vender, independente de ser bom ou ruim. Eu fiz esse raciocínio, veja você. Não sei se é um raciocínio matemático, o que é? Mas eu fiz, eu falei assim, então deve ter uma outra razão. Eu percebi que o quadro vende quando está na mão do outro. Entendeu? Quando há interesses naquela venda. Cheguei à conclusão, assim, eu não consigo vender meus desenhos porque eu sou um cara, olha para mim, um garoto, né? Eu preciso que meus desenhos pertençam a este Márcia, ao Bacaro. Ele chama, eu não falei o nome dele ainda, Giuseppe Bacaro, né? O famosíssimo Bacaro. Se tornou um amigo, descia lá embaixo do programa. Agora você está com fome, né? Já acabou o leilão, vamos jantar. Eu vou levar você para jantar, almoçar, jantar em casa, ou então vamos num restaurante aí, na cantina, me levar, batimos um papo. Ele aprendia muita coisa da literatura comigo, eu, cultura brasileira, né? Ele ficou muito amigo dele. E eu lá embaixo. Então, vai fazendo aquele trabalho. Ele nunca tinha visto os teus trabalhos ainda? Não, ele nem sabia que eu desenhava. Eu deixei ser ele. Aí ele então não me pagava nada. Eu ficava trabalhando de graça, restaurando para ele. Aí eu tinha uma ideia. Eu estava casado com a Jomara, que depois veio a ser até uma discípula comercial deles, que formou na Marchand, uma antiquária. E eu falei, Jomara, eu tenho uma ideia. Cheguei para o Bacaro,
fim de noite, lá depois de ter trabalhado, lá no programa, sabe? Disse, Bacaro, olha, eu não consegui pagar meu aluguel este mês, e era mentira, porque eu estava morando num apartamento cedido pelo pai da Zomara, né? Lá na Boca do Lixo. Né? Não consegui pagar meu aluguel e eu precisava de um empréstimo seu. Você podia me emprestar tanto? Uma quantia muito modesta. Ele falou assim, não, eu não sabia que você pagava aluguel, me desculpe. Mas o que você precisa? Acho que eu te devo. Não, eu não sabia que você precisa. Eu comecei a pagar aluguel. Eu disse, não. Eu disse, não, mas o quanto você precisa? Eu disse, tanto. Não, ele tirou do bolso um rolo assim. Não, trouxe aqui. Eu falei, não, só isso aqui. Tirei umas poucas, né? Só isso aqui. Não precisa mais, mas acho que te devo, não. Não. Né? E tá bom, né? Aí cheguei em casa e falei, Zomara tá no pau. Aí voltei. Aí voltei lá, continuei pintando lá embaixo e tal, e ele sempre me convidando para jantar e tal, mas agora com mais, né? Aí, passado um mês e meio, eu vim com a minha pasta de desenhos, com 300 desenhos, pesada. Falei, olha, eu não consegui dinheiro, fazer dinheiro para te pagar. Aí, mas não me deve nada, acho que eu que te devo. Não precisa. Eu digo, olha, não, quando eu tenho uma dívida, eu não consigo dormir, eu quero te pagar com isso aqui. Mas o que é isso aí? O que é? Eu não veja, pus na mesa aquela pasta enorme, abri, ele falou, mas que é isso? Mas é você que faz esses desenhos. Eu falei, mas é maravilhoso. Mas que desenho maravilhoso, você é um desenhista maravilhoso. Mas não me disse nada, eu pensei que você era só restaurador. Não, mas o que você quer fazer com isso? Eu falei, olha, eu quero te dar essa pasta toda. Não, mas assim, eu vou estar te explorando assim, não posso aceitar. Quanto você quer? Quantos tem aqui? Eu falei, tem 300. Ele disse, 10%, tá bom, 30 gravuras, tá? 30 gravuras? Tinha 100, sei lá, 30 gravuras é 30% de 100, né? Acho que tinha uns 100 desenhos ali. Ele pegou assim, sem nem olhar um por um, fez assim. Mas eram desenhos, não gravuras. Desenhos? Uhum. Eu já fazia gravura em metal, umas poucas, depois de você 62. vai contar essa história. Bom, ele pegou e falou, não me deve mais nada. Ele, não me deve, mas que maravilha, eu não sabia. Aí eu cheguei, tenho 30 desenhos na mão do maior marchand que o Brasil já teve. E naquele tempo, só o mercado de desenhos, só tinha 3 ou 4 pessoas, artistas tinham que São Paulo. Era o grande Flávio Carvalho, que era 50 anos mais velho que eu, estava vivo ainda. Era o Grasman, né? Era o Gruber, né? E Garcia Penteado e o Ademir Martins. Conseguiam vender desenhos. Isso, né? E ele começou a botar nos desenhos, mas sem contar a minha idade. Botava agora o Guilherme, Ismael Nery entrava depois, agora o Guilherme de Faria. O pessoal viu aquele desenho, que já era um desenho. E já eram figuras femininas? Femininas, e já resolvido. Parecia já ter um fim de frase, já uma coisa, né? E era muito precoce mesmo. O resultado começou a vender cada vez mais e saía junto do Ismael, do Nery, do Flávio Carvalho, tudo, e o Guilherme Faria, e ele nada de contar quem era e quem era e que idade tinha. O pessoal pensava que era um artista, no mínimo, da geração do vô, que é muito velho. Começaram a bater às vezes em casa, mais tarde, até anos depois, casalzinho tocava a campainha do senhor. Eu cheguei, eu ia lá no portão, que você está falando? O senhor Guilherme Faria, nós queríamos fazer um retrato aqui da gente. Sou eu. Não, deve ser seu pai, Guilherme Faria é seu pai, né? Entendeu? Pensavam que eu era o filho do Guilherme Faria. Eles pensavam no olho, no aspecto que eu tenho agora, né? O olho barbado, branco, né? E assim, interessante. Ele entrou
eu entrei precocemente. Muito precoce. Isso foi na década de 60. 60 e pouco. E aí já nesse período você fazia já. E eu comecei, porque passado um mês daquela compra, um mês ou dois, ele chegou, Guilherme, sabe que os meus clientes estão gostando muito, estão apreciando, estão vendendo muito bem, estão gostando muito. Você ainda tem aquela pasta? Eu falei, ele disse, você não deve ter mais, você já vai ter tudo. Não tenho. Eu fui lá, vendi o resto da pasta, mais de 100 desenhos, já tinha 200. E assim também as galerias Cosme Velho e a Documenta, né? Do Melcher. O Cosme Velho era do Arthur Otávio Essas são Camargo. todas galerias que foram tão importantes. Importantes, né? tudo nos jardins aqui. Na arte, Né? famosa. O Cosme Velho comprava lotes deles, sabe? E assim eu entrei no mercado, mas sempre escondido. Eu pensava que era um velho. Isso produziu problemas mais tarde, né? Então, eu costumo brincar de que eu comecei por cima. E quem consegue começa por cima só pode cair, né? Mas você fazia as litogravuras, em que época que você começou a produzir aquelas litos que você fazia tanto e vendia tanto, Guilherme? Isso aí foi em 74, depois que eu anos aqui, já estava casado pela terceira vez, perdi um filho, né, o primeiro casamento, um berço ainda, e estávamos muito deprimidos, eu e minha mulher, e encontrei o Bacaro, que já estava morando em Olinda, e me convidou, disse, Guilherme... Você ainda morava no centro ou você já tinha vindo? Eu já estava morando na Augusta mesmo, já para o lado da cidade, numa vila ali, onde eu tinha ido parar lá longas histórias. E ele, Guilherme, eu me vi muito deprimido, disse, vem para Olinda, porque ele tinha se mudado para Olinda e feito uma tal Fundação Casa das Crianças de Olinda. Né? Eu fui, e resolvi ir, conheci a minha mulher, que era Elisa, que já estava grávida do segundo filho, e resolvemos mudar para Olinda, porque ele disse, eu estou reformando um casarão lá, colonial, lá na rua de São Bento, onde eu próprio tenho a minha casa lá, e pensando em vocês, né? Já está bem adiantado a reforma. Você vai, fica na minha casa, esperando terminar a reforma, porque eu vou para a Europa, você fica lá, tem as mucamas todas servindo vocês lá, tem tudo, né? Comida, almoço, então vocês não precisam pensar em nada, tudo, vocês podem curtir, descansar, né? De preferência produzir. Não, ele nem pensava nisso, né? Ele ganhava dinheiro com os big shots lá, né? E sustentava, começou a sustentar a Casa das Crianças com a venda do acervo dele, começou a se desfazer, entendeu? Ele entrou num clima muito, assim, religioso até, sabe? Cristão, assim, e que ele queria, parecia que ele queria se desfazer do seu patrimônio, né? Mas ele era um tipo de mercador, renascentista, não parava de... Aquilo movimentava uma grana dele louca, né? E ele lá mesmo vendia muito, através do Marcel que tinha lá, uma decoradora, ele vendia muito aqueles quiteiros, cusqueiros. Os cusqueiros, sim. Que ele tinha muitos fora da enrolados, assim, em caixas, aqueles enormes, da melhor cepa, aqueles do século XVII, XVI, XVII. Arte Cusquem, arte sacra de Cusco, né, do Peru, do século XVII, XVIII, são obras fantásticas. Então, a gente teve muita coisa disso. Ele tinha muito, sustentava a Casa das Crianças de Olinda, que era uma casa que dava profissões, ensino de profissões artesanais e artes populares. Nesse período que você ficou lá, você pintava? Eu pintava, eu cheguei lá. E vendia eu estava numa fase de pintura, óleo, na minha fase baconiana. Eu estava com influência de Francis Bacon. Então, continuei. Porque assim que eu cheguei lá, eu vi que eu fui a pretexto de colaborar com ele, dar aula, mas eu vi logo que eu não tinha nada a fazer ensinando aquelas crianças, porque eu era um paulista urbano da fase, né, uma fase baconiana,
E para aqueles meninos lá de Olinda, que veio deslocando, o melhor era um pintor, um primitivo, que nem o Bajado, que estava lá, entendeu? O pessoal de lá. E tinha, o escultor era o Santeiro, lá de Trapinhaém, tapeçarias também, tinha tudo lá. Tinha todos esses ateliês de artes populares. Eu não tinha. O que veio acontecer é que eu teve uma consequência interessante para mim, essa ida lá, no Nordeste, né, a partir de Olinda. É que no primeiro mês que eu estava morando lá, minha mulher, nasceu meu filho lá, que ela foi grávida, dirigindo até, a minha mulher, a Elisa, e nasceu meu filho lá, e no primeiro mês eu saí de casa um dia de manhã e andando por a rua de São Bento, fui subindo até a Sé. Quando chegou lá na última casa, antes de chegar na Sé, né, que é a igreja lá de cima, na última casinha, assim, modesta, assim, parede branca, janela azul, aquela coisa colonialzinha, mais pobre. Estava acontecendo um negócio lá estranho. Tinha uns rapazes que montaram o cavalete, nós estávamos numa mesa assim, e em cima da mesa estavam construindo um caixão de defunto, serrando madeira, pregando, na frente de uma casa para quem eles gritavam para a janela: ô velho, para que você vai deixar essa casa aí? Deixa para nós, velho. Ó, construindo o caixão do velho. Né? Ô velho, e a botija aí, a grana, tá debaixo do colchão ou você guarda onde? Deixa pra nós aqui, você já tá com o pé na cova mesmo, aqui ó, já estamos fazendo sua cama aqui, tá. O velho, e aquela multidão em volta assim, rindo, todo mundo, olhando aquilo. Aí saiu o velho lá, furioso de verdade, com um porrete, e correu atrás deles, né? E eles correndo, rindo, fugiram do velho. O velho foi para cima do caixão e destruiu porretadas do caixão. Então, eles voltaram, pegaram as tábuas de novo, juntaram, começaram a pregar de novo, e aquela cantileira de novo. Ô velho, para que vai deixar? Eu falei para a senhora assim, mas o que é isso, senhora? É que hoje é o dia do Serra Velho. É uma tradição aqui de Olinda, 10 dias antes do carnaval. Os moços da cidade se juntam aqui na casa do homem mais velho da cidade e constroem o caixão dele, fica isso. Eu falei assim, que coisa, né? Falei, puxa vida, isso parece uma dessas cenas do Bruegel lá, dos costumes, né, medievais, né? Será que isso aí tem a ver com os holandeses, né? Que eu lembrei do Bruegel, né? E falei, será que por causa da colonização holandesa, a senhora disse assim, não, isso é português mesmo, isso vem lá de Portugal, isso aí, né? Eu fui para casa, assim, pensando naquilo, nessa tradição que depois eu nunca vi ser citada nem pelo Câmara Cascudo, que é o maior, sabe, folclorista do Brasil, nem ele citou ninguém sabe. E é uma tradição lá em Olinda, dia do Serra Velho. Eu entro em casa e começo a ouvir uma canção. Você não acredita? A anunciada, que era uma sertaneja jovem que minha mulher contratou para ser a babá do meu filho, a Maia, que nasceu lá em Olinda, e nasceu em Recife, né? E, portanto, era pernambucano, né? Nasceu ali. E tinha essa babá, ele no berço aí. E ela estava cantando com uma voz sertaneja, O Boi da Cara Preta, que é uma canção, né? Um acalanto que aqui no sul é muito conhecida, mas tem uma melodia muito banal, né? Que é aquele boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de cair. Mas não, ela cantava totalmente, muita melodia. Eu vou te dar uma ideia, eu não sou cantor, mas vou cantarolar. Lá pessoal, que delícia.
Boi, 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 boi da cara preta, é este mineiro que tem medo de caber. Show, pavão, sai de cima do telhado, deixa o meu bebê dormir, seu soninho sossegar. Ai, que lindo! Modo medieval. E ressoando naquele casarão, paredes dessa grossura, assim, né? Tetos, né, 3 andares com pranchas dessa, ressoava feito um castelo, né? Foi na Idade Média. Aí ela desceu, eu falei, anunciava, mas que coisa mais linda isso aí. Eu nunca vi cantar desse jeito, parecia que eu estava na Idade Média. Essa sua melodia é modo medieval, isso. Entende? E esse pavão aí que eu tenho ouvido falar aqui, o que é isso? Ô, senhor Guilherme, aqui fala um pavão misterioso, mas eu não sei o que é esse pavão, não, porque minha mãe cantava isso para mim, no berço, eu tinha medo desse pavão. Mas, olha, se o senhor quiser saber mais, o meu irmão, Josué, ele tem uma perua, dessas, que ele, de frete, o pessoal freta para ele levar no interior, para o sertão, e ele vai fazer uma viagem agora, foi fretado por um grupo de cantadores, né? Cordelistas, cantadores, repentistas, goleiros, para um tal de congresso de cantadores lá em Campina Grande, na Paraíba. Se o senhor quiser, o senhor fala com ele, o senhor vai junto, que aí o senhor descobre esse pavão aí. Já que é tão importante para o senhor, não sei porquê, mas é importante. Eu falei, anunciar, não, mas que maravilha, eu quero sim e tal. No seguinte, veio o Josué, o senhor Guilherme, o senhor quer ir com a gente, né? Sim, eu quero, mas olha, eu quero, eu posso ir? Claro, tem lugar ainda na Peru, mas olha, não tem muito conforto, vai lotada, mas olha, também nós vamos parar no caminho, na casa do meu pai, tá? E, né, eu vi antes, que é ali na fronteira do Agreste, fronteira com o sertão. E eu falei, mas olha, eu quero participar, eu quero ajudar na gasolina, no custo. Ele disse, de jeito nenhum, senhor. O senhor já é meu hóspede desde já. Né? E meu pai vai ter muito gosto de hospedar o senhor. O senhor dorme em rede? Está acostumado, porque lá não tem cama, só tem rede assim. De noite a gente põe nas pilastras assim, as redes. Eu nunca dormi em rede, mas a gente enfrenta, a gente encara, né? Encara. Então vamos lá, no dia seguinte lá fui eu e fiz a viagem mais fantástica, que eu considero a minha expedição em busca do pavão misterioso, porque teve consequências 30 anos depois. Eu passei 7 dias pelo sertão, atravessando, dormindo na casa, passei a noite ouvindo histórias incríveis do pai dele, que era um velho jagunço, que tinha um olho furado, uma cicatriz, jagunço de coronéis que participou de um combate de noite no milharal, contou histórias incríveis que depois eu transformei em cordel. Só tem 2 cordéis da minha vida, que eu escrevi depois, que são baseados em histórias verídicas. Essa contada pelo velho jagunço, pai de Josué, e uma outra que depois eu cito, que foi contada por uma mineira, uma jovem sertaneja mineira que foi empregada na casa dos meus pais. Né? Quando eu era adolescente, com 17 anos, ela e eu, e ela me contou uma história que veio a ser a história mais trágica e verdadeira que tem na minha coleção de cordéis. Mas esses meus cordéis, a história deles é que eu voltei para Olinda e continuei pintando a minha... Mas descobriu o pavão misterioso? Sim, porque de uma maneira indireta, e você vai ver por quê. Porque eu voltei para Olinda e continuei a pintar meus quadros da fase becuniana. Aí eu voltei depois com essa exposição da fase becuniana, quando minha mulher não aguentou mais morar lá, se sentindo muito paulista, ela, se sentindo muito isolada, com saudade da família. Depois de uns quase 4 anos, voltei para São Paulo
com uma exposição marcada na Galeria Arte Global, da Rede Globo Televisão, com a minha série das Baconianas, né? Com mais de 40 quadros, telas de todos os tamanhos, tudo pintura a óleo dessa fase minha, nada tinha a ver com o Nordeste. E toda a pintura sua, tanto o desenho, a pintura, é tudo a autora, você nunca aprendeu, não foi a escola, a academia, é tudo autodidata. Autodidata, se é que isso existe, né? Porque a gente aprende com os mestres. Eu sempre bebi nos livros de arte, observando, em museus também, o Museu da UNASP, que eu frequentava, e eu, a Pinacoteca do Estado também, e eu bebia, olhava aprendia a pintar olhando as reproduções sementes dos livros de arte, né? E eu, na minha infância, eu tinha influência do desenho do Gustave Doré, que ilustrava os clássicos. Meu pai tinha coleções de clássicos ilustrados pelo Gustave Doré. E era o meu paradigma de desenho, né? E era realmente um grande desenhista, assim, né? Um traço maravilhoso, embora o traço dele fosse distorcido por aqueles gravadores de xilogravura que estereotipavam o traço dele. Mas ele, no Nanquim, tinha um traço barroco maravilhoso. Era do século XIX, ilustrador, mas um grande ilustrador. Ele foi a minha primeira influência. Depois da pintura, também os clássicos, depois os modernos, né? Mas sempre absorvendo dos grandes mestres. Portanto, na verdade, autodidatismo é modo de dizer. Mas é uma coisa interessante porque a tua pintura é super autora. Você olha, sabe, esse é Guilherme de Faria. Você pega um desenho, você bate o olho, é Guilherme de Faria, né? Então é uma coisa bem... Isso aí é uma linguagem muito particular sua. Na verdade, eu tive um sucesso do meu traço, à primeira vista, logo para o público, por causa de como nasceu o meu traço e o que ele significa. Quando eu estava em 63, ainda desenhava com influência do Gustave Doré, churiado, aquele desenho churiado, nanquim, com pena e nanquim. Né? Aí um dia, os amigos poetas, né, de São Paulo, que é uma outra longa história com eles, mas eu não vou citar aqui, senão não dá tempo, me falou assim: Guilherme, está passando no Cine Niterói, lá na Liberdade, a vida do Miyamoto Musashi, que foi o maior samurai do Japão, né? Virou mítico, mas é um real, histórico, né? O Miyamoto Musashi. Vai ver esse filme que é em 5 épocas, né? Era um seriado assim. Eu fui e fiquei deslumbrado com aquele filme, filme colorido, na vida desse grande samurai do século XVII, o que equivale no Ocidente ao século XVII. E ele num período em que o Japão estava num período muito prolongado de paz. Né? Não estava havendo guerras entre shoguns, entre suzeranos, entre ali, e aquelas famílias de grandes samurais, né? Não estava havendo uma paz prolongada, e isso era um desastre para a casta dos samurais. Isso é uma casta guerreira. Então eles se improvisavam como duelistas, né? Já que eles perdiam o emprego, porque as grandes famílias, né, suzeranos e o próprio shogun reduziam o seu exército, né, com uma tropa pessoal lá, né? E então eles ficavam, perdiam os empregos, e como eles não podiam trabalhar em nada que não fosse nas artes marciais, eles punham as suas artes marciais a serviço dos camponeses, contra bandoleiros, né? Por isso que tem aquele famoso filme Os Sete Samurais, que o tema é esse, né? Do Kurosawa, né? Que foi o famoso filme. E esse filme mostrava a era dos duelos. Então, o Miyamoto Musashi se tornou um grande duelista, porque ele desafiava os estilos, né, os outros estilos de outras academias. Né? Quando ele encontrava, eles já topavam no meio da estrada, já era tácito, né? Eles já anunciavam o seu estilo e começavam, né? Aquelas posturas incríveis. E eu, então,
O Miyamoto Musashi estava nessa, né, peregrinando, andando pelas estradas, procurando duelos, que lhes daria honra cada vez maior, né, e fama. E então passava por uma estrada onde tinha uma baixada assim, um vale, e ali embaixo se avistava uma academia de um mestre que permaneceu invicto durante toda a sua carreira, envelheceu, fechou as portas de sua academia, os seus discípulos se espalharam pelas estradas também, procurando, né, seus duelos, né, e desafios. Né, e ele lembrou que aquele estilo, né, era invicto, que seria uma honra, portanto, né, porque vários passavam por ali, esses samurais errantes, que eles chamavam Ronin, né, é o samurai errante sem emprego, né, viam se dirigiam para lá, eram recebidos por um pajem, eles iam perguntar o que ele queria, ele dizia que vieram desafiar o mestre, que ele era um samurai do estilo tal, dizia, não, Sakabura, aquele estilo, veio desafiar o mestre. Então o jovem pajem dizia, não faça aquele escrito, trazia uma equipe para o seu desafio. Porque o mestre está recolhido lá nos jardins dele, cultivando as rosas dele. Né? O velho ficava lá, velhinho, lá, fazendo ikebana, cultivando rosas, né? Regando. E eles levavam, o cara entrava, sentava na academia deserta, assim, no tatame, assim, na penumbra, ajoelhados, concentrados, esperando. O pajem ia lá, mostrava, o velho abria ali aquele desafio, pedia papel com páginazinho, escrevia nanquim, escrevia uma resposta que era levada lá para o jovem desafiante. O desafiante olhava aquilo e dizia assim, ele agradecia muito a honra daquele desafio, mas ele estava realmente velho, aposentado, não estava mais, porque o velho escrevia isso, pegava uma rosa assim, e com a sua espadinha assim, cortava a rosa e mandava, né, junto. Assim. Aí o jovem recebia aquilo, aquela rosa, a resposta, que era assim, que ele agradecia, né, mas a honra daquele desafio, mas que ele estava realmente velho, pedia desculpas por declinar de tão honroso convite, aquela coisa. O jovem ficava frustrado, pegava a rosa e dizia, está velho mesmo, está praticamente vencido. Jogava a rosa e saía. E assim vários, até que chegou o Miyamoto Musashi, teve a mesma ideia, fez o mesmo desafio por escrito e ficou esperando lá, concentrado, ajoelhado lá no tatame. O velho lá, deu a resposta, cortou uma flor, mandou junto, na carta. Aí, o Miyamoto leu a carta, assim, com aquela rosa, assim, e aquela carta sempre volta também, né? Agradecia a honra, mas sempre declinar. O Miyamoto olhou aquilo assim e começou a tremer. Tremer assim, abaladíssimo, assim, se afastou assim, baixou a cabeça no tatame e disse, fui vencido. E saiu assim de fácil, se inclinando, sabe? Abaladíssimo. Né? Com a rosa na mão. Aí eu falei, vai, o que aconteceu aqui? Tem alguma coisa aí que eu não peguei. Né? Eu vou assistir de novo. Fiquei na sala para assistir mais uma vez. Aí quando eu vi a cena de novo, eu vi que tinha uma intencionalidade no jeito que era filmada a cena. A câmera pegava por cima aqui do ombro e pegava a carta aqui, né, na mão, e com aquela rosa em cima assim. Aí eu falei, porque, olha, se fosse pela resposta, a humildade do velho, né, modéstia dele, tudo isso é o cavalheirismo, né, medieval, muito ocidental. Deve ter uma outra coisa que eu não estou percebendo aí, que é, quando assisti a terceira vez, eu percebi que a câmera filmava não a carta propriamente, o foco principal era a rosa. Mas também não era a rosa, era o talo da rosa. Entendeu? E não era o talo da rosa, era o corte no talo da rosa. Quando o velho tirava a espadinha e fazia assim, ali estava o recado, o corte perfeito, o ângulo, era o golpe fatal daquele estilo, aquele golpe que resumia
todas as posturas estilísticas do estilo velho. O golpe fatal, aquele que não tira senão para... Já não tira mais a espada da cinta, a não ser para o golpe fatal. O tal da rosa. Quando eu percebi isso, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive um satori, ou seja, uma iluminação. E satori é quando você tem uma iluminação súbita, que numa fração de segundo, parece um Aleph, sabe? Você tem a sensação de que você entendeu não só aquilo, mas entendeu tudo do universo. Mas por uma fração de segundo só. Mas eu saí assim com aquela sensação. Fui para casa, peguei um pincel da Tigre, comprido, que tem a cerda longa, retirei assim, instintivamente cortei a cerda, deixei com 3 fios. Molhei no nanquim, peguei o papel e com o braço na vertical surgiu o meu traço. O meu traço, que se tornou um traço conhecido do público. Olha, gente. Né? Olha que interessante. O traço conhecido do público, que é um traço feito a ponta do pincel. Você sempre foi performático, até para desenhar na pedra, né? É, porque esse traço, essa atitude é zen. Você consegue o controle das pontas do pincel, das cerdas, somente com a mente em branco. Não é o nível da vontade, entende? É como se fosse um golpe fatal. Você faz um desenho com golpes fatais. Ou seja, um único golpe fatal. Uma linha que começa lá em cima e vem, entendeu? Contínua. Muito interessante. Entendeu? E é uma linha sendo pintada, é uma linha pintada. Ela tem 2 características básicas. É muito lindo. A linha pintada, ela é modulada, porque a cerda do pincel tem uma pressão imperceptível na vertical, ela engrossa e afina a linha os momentos exatos para produzir a sensação de volume da figura. Por isso eu não preciso entrar com um aquarelado na canadura, mas dá uma sensação de uma mulher muito branca. Né? E eu comecei a ter necessidade de pôr cor. Então o vermelho nos cabelos, a esses com aquele pincel de bambu do calígrafo, que é chumaçudo. Então dá a pincelada nos cabelos. E é esse aqui, né? Olha só. Olha que bonito, gente, esse vermelho. Na verdade, não tem um desenho com a pincelada típica. Essa até é uma litografia. É lito, né? É uma lito. Esse aqui, por acaso, tá uma loira ruivada. Mas A lito é aquela gravura que o artista desenha em cima de uma pedra especial para lito, né? E essa é lito, mas e esse é lápis desenho. oleoso faz o desenho. E o Guilherme de Faria sempre foi super performático para fazer esses desenhos dele. E esse é um desenho grande assim, e reduzido, perder um pouco, né, a percepção aqui da modulação do traço, que é o segredo do meu traço. Então, como eu não preciso de aquarelar, porque a modulação linear instantânea, sem tirar, porque não, é um desenho que não permite e não precisa de retorno, de retoques, de modelo, de nada. Sai fluido. É uma maneira sensual de desenhar. Não é só a postura da figura que é sensual. É o desenhar porque a cerda do pincel acaricia a forma que ele próprio vai criando. Entendeu? Pincel é uma forma sensual. Então a sensualidade é inerente ao movimento, ao fazer do desenho. Né? Então eu sempre produzi desenhos em que as figuras estão estáticas, mas no entanto a pincelada é dinâmica. Você nota, tem movimento, né? E o movimento do tratamento, do traço, que é dinâmico. Então o confronto, né, essa competição entre a pincelada dinâmica, né, gestual, com a atitude, né, estática das figuras, produz um silêncio metafísico que é o recado que fascinou as pessoas. Com isso, desenhando assim, sem modelo, precisar de modelo, eram milhares de desenhos por dia, centenas por dia. Muita coisa. Né? Eu produzi milhares dessa fase. Enorme. E para dar cor, eu usava o vermelho, que ia dar um toque japonês, o preto do nanquim com o vermelho, é bem japonês. Produziu essa ruiva aí, que eu vi depois aqui, Então, consequências. Guilherme, em que momento que você diminuiu a sua produção de desenhos e de pinturas, embora você sempre tenha pintado e desenhado e tudo, e começou a se dedicar mais fortemente à literatura, e surgiu essa personagem fantástica, Alma Welt,
que é o codinome, né, Guilherme? É o nome dela mesmo, porque ela Conta essa história de onde surgiu essa Alma Welt, porque hoje nós estamos aqui na Livraria da Vila, que é o lançamento desse livro do Guilherme de Faria. Então é um grande privilégio a gente estar aqui aproveitando o lançamento do livro dele, né, para bater esse papo. Conta pra gente como surgiu a Alma Welt, que é uma história fantástica. Pois é. É o seguinte, quando eu depois, a partir daquela exposição de 1974, na Arte Global, ali eu fiz a minha primeira gravura, porque uma dupla de empresários, um artista e um empresário que se associaram, né? O Otávio Pereira e o Nelson Mota, eles abriram um ateliê de litografia e precisavam de artistas que tivessem um apelo, que já tivessem mercado, para eles poderem produzir e vender, né? Dividindo tiragem com o artista. E eles, então, eu fazia exposições de desenho na Padre Velho, em outros lugares, Comenta e outros, e eles chegavam lá na minha exposição, Guilherme, você tem que fazer aquela dupla, vinha, né? Você precisa fazer litografia, porque seu traço se presta muito à litografia, porque você pode desenhar, você usa pincel, você pode desenhar pincel, a gente faz um push litográfico, que é uma espécie de nanquim litográfico, que contém gordura, emulsionado em água. Com o seu pincel você desenha na pedra como se fosse o papel, e o seu traço se multiplica por 100, 150, se você quiser, você vai render muito mais, né? E, então, eu estava reagindo até que eles pegaram um jeito de me fisgar. Eles fizeram um contrato com a Livraria Arte Global para que cada exposição lá lançasse uma litografia do artista expositor para ter um produto mais acessível, né? Um brinde, né? Bem barato, um brinde de cada exposição lá. Eles acharam ótima ideia, né? Porque aquela galeria não estava atraindo um público maior, que a coisa está acostumado com público de massa, e ali estava atingindo aquele mesmo público dos jardins, os ratos de vernissagem e depois nada, né? Então, eu acabei cercado ali, tive que fazer um contrato triangular ali, né? Entre eu, a Imagos, que era a ateliê deles, e a galeria da Globo, e fiz a minha primeira gravura, que eu não quis que fosse um desenho de luz, que estava ficando muito parecido com o desenho de luz, né? E fiz um touro, mas assim, a pincel, esse touro estourou, lindo, assim, esse touro do Guilherme é lindo. teve um sucesso enorme, parece um touro das cavernas, né? É muito E lindo. o pessoal identificou meu traço fora do nu, era um traço que já tinha sua vida própria. Então a gravura fez sucesso. Aí comecei. Aí eu vi o sucesso, eu me rendi àquilo e falei, tá bom, eu vou lá. O que você precisa, Guilherme? Eu quero. Aí eu falei, enfileira 10 pedras aí, em cima dessas mesas, né? Eu vou. Como, você vai desenhar as 10? Sim, é que nem lutar com a academia. Você luta com um, luta com 100. Né? O pincel aqui, vai. Não, mas não cabe 10, cabe 5. Então ele põe 5 aí. Tá? E eu vim lá, prepararam um tucho para mim, uma pedra, outra. E 5 fui embora. No dia seguinte eles prepararam, né? Me tintaram, tinha 5 para provar. Tá no livro, ficou igualzinho o desenho. Igualzinho o desenho. Né? Aí começou a aparecer os meus desenhos, mas moldurarias, porque ele botou um sistema de vendas. Aí veio o cara da Cosme Velho, o Arthur Otávio, falou, nós há anos que vendemos seus desenhos aqui, compramos, está vendendo muito bem, grandes colecionadores de compra, a gente está vendendo muito bem, mas você também, eu estou andando pelas ruas, começo a ver seu desenho em todo lugar, nas esquinas, tudo que é galeria, tudo que é molduraria, em toda esquina. O que é isso, Guilherme? É um suicídio mercadológico que você está fazendo? Porque se está desvalorizando o seu traço, está vendendo, eu fui lá ver o preço, muito mais barato, o seu desenho, e é igualzinho ao seu desenho. Mas o que é isso? Eu falei,
Bom, é que eu tentei fazer isso porque eu desenho na pedra, eu multiplico. Quando eu vendo um desenho aqui, eu dou um lote aqui, vocês fazem, nem olham mais, fazem assim, mas me pagam. Né? Agora eu faço um desenho e rende 100, 150 exemplares. Você quer dizer que você está ganhando dinheiro? É isso? Está ganhando dinheiro? Pô. Então tá bom, né? Está ganhando dinheiro, mas olha, aquilo não entra aqui não. Aqui é só desenho original. Aquilo nunca vai entrar aqui. Passar 2 meses. Né? Você tem aí umas gravuras. Porque nós vamos montar uns álbuns aqui nessa salinha de entrada. Não tem aqueles álbuns de parede assim que você vai. Você tem os lotes, você vende lotes também? Vendo. Ninguém queria ficar fora do mercado nascente. Então, todos os artistas, os maiores figurões, os medalhões, os monstros sagrados, todos vinham para essa via lá, o Buller Marques, o Cadibério, para fazer gravura. O Cadibério do Rio, né? O Sclier, todos os velhos, até o. Né? Até lá, como chama? O lado, aquele grande xilógrafo foi morar em. Como é que chama o xilógrafo que foi morar no Paraguai? Né? Abramo. Lívio Abramo. O Lívio Abramo chegou no Brasil velhinho, assim, voltando de lá, de passagem, ele morava lá e tinha um Centro de Cultura Brasil Paraguai. Chegou, via a gravura, mas ficou encantado pelas gravura. Foi lá na gráfica, Guilherme, eu estou encantado de ver em todo lugar, eu quero uma exposição sua lá no meu. Eu mandei 50 gravuras para ele, dei de presente para o centro, ele fez a exposição, eu não fui para lá, não fui lá. Né? Ficava lá dizendo. Fez muito sucesso essas gravuras. Aí, e o Lívio Abramo, que era grande xilógrafo, fez uma crítica, uma apresentação elogiosíssima sobre a minha gravura. Grande Lívio Abramo, que era xilógrafo, mas ele quis fazer também. E já que ele estava ali, fez uma série de uns cavalinhos na chuva que não honram muito a carreira dele comparada com as maravilhosas Chilos dele, que são maravilhosas. Mas você vê como ele ficou empolgado com era um palito, porque ninguém queria ficar fora. Só um ficou fora. O Marcelo Grassman não gostou e não quis porque ele trabalhava solitário no ateliê dele e aquela cozinha chamada da gravura de metal. Sim. Entende? Ele gostava do preto e branco e tudo. Chegou para mim, ele era meu amigo, tinha impresso uma série que eu fiz para o Marcado de Pontas Secas em 1968. Chegou, me encontrou na rua e falou: Guilherme, eu vi você fazendo litografia naquela gráfica. Você se prostituiu, você está fazendo umas gravuras coloridas, né? Um degradê, Guilherme, isso aí você não é mais meu amigo, rompo com você. E foi embora. Nunca pisou lá, tinha ódio. É o único artista que nunca pisou lá. Que engraçado. Porque ele era purista da gravura. E eu estava começando a colorir nas gravuras pelo sistema de degradê, que o degradê você faz uma gravura colorida com uma entidade. Às vezes eu preciso de várias pedras para fazer diferentes, né? Era um meio comercial mesmo, né? Entende? E aí você, depois dessa fase das litos, aí durou 20 anos, eu fui carro-chefe de mercado em todos os pontos de venda de São Paulo e alguns de outros estados, outras cidades também, menos na Bahia, porque baiano só compra baiano, né? Eles nem têm olhos para mais nada. Então, eu era o carro-chefe de mercado para essa, né? Aí começou a vender tanto, vendia tanto, né? A essa altura,
eu não dividi a tiragem já desde o começo, porque eu vi que não adiantava dividir tiragem, porque a minha parte eu não conseguia vender, chegava nas gorduradinhas, eu estava vendido. Aí eu falei assim, não dá. Ele disse, não, Guilherme, nós vamos fazer um segredo. Só com você vai ter um contrato. Nós compramos imagens de você. Compramos 3 imagens por mês e te damos 30, tiramos 180, ficamos com 150, você leva 30 para casa, para você que bater lá na sua casa, no mercado, né, sobra de mercado. E assim, quando eu produzia muito mais do que aquelas 3 tiragens por mês, né, eu comecei a ganhar muito bem, porque ele pagava muito bem por imagem. Mas ele me pediu segredo, para não contar para nenhum outro artista, porque ele só comigo iria fazer. Eu não tive esse segredo. Né? E com isso eu ganhava muito bem, e deu para sustentar a família, criar filhos e tudo. Né? E levava para casa aquelas 30 que se reproduzia que nem coelho, ficava pilhas, eu não tinha mais nada. Isso havia uma sobra de mercado. Isso durou 20 anos, praticamente, de 74 a 95, quando eu fiz a última tiragem. De que acabou o mercado porque é da invasão do pôster estrangeiro, que é essa coisa da reprodução em offset de quadros de museu. Muito colorido, o pessoal lá virou moda de decoração, de decorador, acabou com o nosso mercado. Quando acabou, e também teve um tiro de misericórdia com o plano Collor, que tirou o dinheiro de todo mundo, acabou. Quando acabou, acabou de vez. Quando acabou, de repente, não era possível mais vender uma gravura. E eu tinha dedicado, tinha feito poucas exposições de óleo nesse tempo, né? Dedicado a produzir. Produzi quase 1000 imagens a uma média de 150 exemplares por imagem, ou 100 exemplares, por aí você viu. Foi vendido mais de 100 mil exemplares de gravura. Né? E eu estava vivendo disso. Quando acabou, de repente, não tinha mais do que viver. Simplesmente não tinha. Né? Sabe o que aconteceu? Eu me senti livre, leve e solto. Eu estava livre para poder, já que eu não tenho mais nada a perder, eu posso escrever. Porque eu estava adiando a minha produção, a minha vocação literária estava sendo postergada, porque eu tinha que ganhar a vida. Então foi na década de 90 que você começou? Não, em 2001. Em 2001? Quando em 2001 não estava conseguindo mais vender nada. A pobreza tinha batido a minha porta, como dizia aquele humorista da televisão, a pobreza bateu a sua porta. Eu estava nessa situação, estou livre, sentei, e vocês sabe o que começou a ver? Cordel. 30 anos depois, aquela minha experiência de integridade no sertão com os cordelistas que foram fazendo. Né? E as histórias todas, o folclore, os duelos que eu vi, né? Peleja de repente, né? Que eles faziam para mim, me homenageando pelo paulista, e às vezes me gozando. Eu absorvi aquilo sem perceber, aquilo se condensou, se cristalizou e veio à tona quando eu comecei a ter para escrever. Começou a vir cordel, uma atrás do outro. São lindos os cordéis dele, lindos. Eu posso até fazer uma coisa, para as pessoas terem uma ideia do que é o meu cordel. Eu botei recentemente um cordel meu. Não, os cordéis deles. Eu tenho uma caixinha de cordéis dele que é fantástica, aquela caixinha. Eu adoro ela. Essa caixinha foi parar nas bibliotecas das universidades americanas, estudadas por brasilianistas, estão lá em várias. São lindas. Adquiridas por eles. Para vocês terem, eu vou dar uma palhinha sobre o cordel, para vocês verem como é que é meu cordel. Nasceu uma espécie de homônimo sertanejo, porque eu fiquei tão encantado com aquilo que estava surgindo, que me precipitei e assinei com o meu próprio nome. Virou um homônimo, né, um heterônimo que na verdade é um homônimo, Guilherme de Faria. Então, esse aqui é um dos cordéis que eu considero bem lírico sertanejo. Romance do Reto. Cordel do Guilherme de Faria, com seu criado aqui. Vigia, doutor Raimundo, muito ao longe aquela serra que azula fora da terra deste seu vale fecundo. Ali é que está o reino duro do meu sertão, onde só caça sem treino o carcará gavião. Ali a pedra até chia sob esse sol inclemente para o ouvido potente dos sertanejos que havia. Mas basta seguir o voar do carcará experiente para a vida ou morte encontrar, nunca menos,
E até gente. O peão que sabe olhar, lê o chão e as entrelinhas, como em livro de contar histórias de carochinhas. Nem que seja analfabeto, os livros que tem letrinha, que o saber do homem esperto, desde o berço ele já tinha. Sofrimento que esse tema, onde não há, seu doutor, que nem filme de cinema proibido para menor, que é melhor não ver sozinho até o fim, sem rompantes, que a porta não se abre antes para não perder o escurinho. Vou voltar para o senhor daquele meu chão rachado, que este tecnicolor tá para filme adocicado. Minha alma toda clama pela secura do chão da terra que o povo chama pelo nome de sertão. De dia, a catingueira mantém a vista ocupada, de noite aquela peneira de estrelas decumbucada. Mas mais bonito direi que ali a noite se estende como o dossel de um rei adormecido na rede. Por isso, doutor, me vende o seu cavalo e a sela e tudo mais que se entende, manta, rei e fivela, pelo dinheiro guardado, trabalhando aqui no exílio, que quero chegar montado como um trenzinho no trilho. Entanto, com as mãos abanando, eu vou erguer na poeira do chão meu rancho brotando como raiz macaxeira, que é raiz muito brava, que tá ali pra qualquer besta. Fome lá eu não passava, em passar aqui na festa. Até aprender a catar o fruto amaldiçoado que brota sem se plantar neste chão acimentado. Mas amanhã bem cedo vou embora pro sertão, pois vê o senhor que não cedo e mantenho opinião. E já que aceitou a oferta, vou e não volto mais, que o destino é que traz na cela sua contra-oferta. Volto ali pro começo e fico lidando então no tear onde teço minha teia de ilusão. Ouvindo a voz que me chama das estrelas sagradas, eu grito da Sariama ecoando nas chapadas, onde só um olhar assim de carcará feiticeiro vigia o amplo terreiro, vigia o reino sem fim. Ah, muito bom! Muito bom, Guilherme, legal. Aí, e a alma, Velta? Depois de quatro cordéis como esse, assim, que eu fiquei encantado, de repente entrou uma coisa que não era cordel, era um conto na primeira pessoa de uma moça que percebi logo no primeiro parágrafo, da voz de uma interlocutora, chamando ela de Alma, né? E uma moça que está aqui em São Paulo, mas percebesse que ela não era de São Paulo, eu não sabia onde era, e se apenas chamava Alma, e tem uma história que tem um certo humor patético, assim, encantadora a maneira com que ela contou, e tinha um final, ela faz um arrazoado no final, que eu falei, fiquei encantado, assim, mas essa narradora ela é que é a grande personagem, pelo jeito que ela contou, e pelo final, o fecho que ela fez. Ela é demais, é encantadora essa mulher. Será que ela vai me aparecer mais? Entrou um segundo conto, um terceiro, um quarto, agora já tem uma pilha assim, e milhares. Você se sentia, como se alguém estivesse falando para você ela. Que escrever. E sabe o que é ela? É essa mulher ruiva aqui, que era minha modelo durante milhares de anos e milhares de desenhos. Que era minha modelo, ela esperou eu estar escrevendo para ela se introduzir e se apresentar como escritora, estranhamente gaúcha, lá do Pampa. Né? E você não tinha vínculo com o sul? Não tinha, não sei até hoje porque ela é gaúcha e é uma gaúcha autêntica. Entendeu? Não, porque a história tem uma riqueza de detalhes. Você não diz que essa pessoa não existe. Existe, porque ela tem família, empregados, a infância, as histórias da fazenda, disso. É impressionante. Olha, conheçam a história de Alma Velta, que vocês vão ver. Que é um personagem que vem para ele e ele conta essas histórias de uma forma incrível. Ela conta, ela tem no final desse livro uma porção de pequenos contos. Não teve um médico uma vez, inclusive, que falou sobre essa tua capacidade de escrever dessa forma, né? Ele estudou isso, né? Não foi? Não teve um psiquiatra que falava sobre isso? Foi impressionante ele explicando, né? É verdade. Porque é como se fosse realmente, como se ele saísse dele, fosse uma outra pessoa. Na verdade, eu descobri que
que ela é minha ânima, né? No sentido junguiano do termo, né? Mas o fato dela ser gaúcha é difícil de explicar. É como se fosse um universo paralelo, porque ela é uma gaúcha autêntica, onde se percebe uma série de contos dela, né? Basta dizer que a obra dela está imensa, ela já tem mais de 5 mil Quem sonetos. quiser ver as obras na internet, conseguem ver as suas obras? Pode, tem a obra toda completa dela em mais de 60 blogs na internet. Tem mais de 5 mil sonetos, todos publicados em 50 desses 60 blogs, por gênero de sonetos. Tem o blog de E sonetos como que as humorísticos. pessoas encontram na internet? É só colocar Alma Velt? almavelt.blogspot.com. Em geral, assim, sonetos da almavelt.blogspot.com. Né? Vocês vão entrar ali, tem 1.100. Olha que bacana, Depois, olha, vale a pena, é muito tem interessante. blogs de soneto humorístico, sonetos metafísicos, entendeu? É a obra dela em sonetos, todos dodecassílabos, alexandrinos perfeitos, com chave de ouro. Clássicos no estilo mais moderno do espírito, porque ela é uma moça do final do século XX, começo do XXI. Ela até já faleceu, isso é um outro fenômeno que um dia eu posso explicar. Né? Porque mesmo tendo falecido, ela continua me enviando, porque eu psicografo a alma, mas psicografo a minha própria ânima. Por isso, quando ela morreu, tinha 700 sonetos, agora já tem 5 mil. Nossa! E centenas de contos, cinco romances. O ano passado eu lancei esse romance biográfico dela, Olha, que é A Herança, a saga dela para defender a herança dela, né? A estância, o casarão, o vinhedo. É um livro que eu me orgulho muito dela, entende? Entende? Então, aqui, ela tem um dos blogs de sonetos líricos, mas ela não abusa de sonetos de amor, ao contrário, são os mais raros. Né? No entanto, ela tem assunto. Teve uma história também, né? Porque eu me lembro que teve uma época que pensavam que a Alma Velt era realmente uma pessoa, né? E isso deu uma confusão, né? Deu! Porque eu mantive o segredo da Alma Velt durante 10 anos na internet. Pois é, e todo mundo achava que a Alma Velt era uma escritora mesmo. Se vocês botarem Alma Velt entre aspas, vocês vão ter centenas de milhares de itens dela já. Contos, crônicas, sonetos, pensamento. Porque se você botar em 100 aspas, vai dar muitos milhões de itens, por causa da palavra alma, que é arquetípica, e a palavra Welt, que quer dizer mundo, uma palavra arquetípica também em alemão. Mas Alma Welt, com aspas, é ela mesma, que são centenas de milhares já de itens, por causa da produção dela. Porque ela me veio com uma fluência, eu não preciso retocar, os sonetos nascem dodecassílabos perfeitos, você pode contar sempre 12 sílabas. E além disso são fluentes, não é sincopado, é fluente e é musical, portanto. E os sonetos. Mas tem as crônicas bem gauchescas, e tem contos dela que são, tem até uma parte de sonetos eróticos, tem contos eróticos, tem um lado dela que é muito erótico e outros que ela tem várias facetas, né? O gaúcho prestativo. Quando eu era adolescente, correndo como sempre pela coxilha, me afastei muito do casarão e de repente lembrei-me de que com o tempo do retorno chegaria atrasada para o almoço e seria repreendida severamente por minha mãe, talvez mesmo ficasse sem a refeição. Pois foi quando, providencialmente, eu pensei, apareceu do lado um gauchão, peão de nossa estância, homem de uns 40 anos, montado no seu cavalo, se oferecendo gentilmente a levar a patroinha de volta. Apeou, pegou-me pela cintura e instalou-me em sua cela, montando a seguir atrás de mim, enlaçando com um braço minha cintura e a outra mão na rédea. O peão conduziu seu cavalo a passo, lentamente demais para minha quase aflição de chegar a tempo.
Entretanto, quando estávamos a certa distância do casarão já avistado, ele apeou e, deixando-me na cela, continuou a pé puxando o cavalo pela rédea até reencontrarmos o meu fiel Gaunélio em frente à nossa varanda e que olhava severamente. O peão tocou o chapéu com 2 dedos e disse: compadre, encontrei a patroinha meio perdida, com risco de se atrasar para o almoço. Está entregue à princesa. Com a licença de vosmecê, volto ao trabalho. O Gaudério nada disse, olhando fixamente nos olhos do peão, com a mão pousada na faca de prata de sua faixa. Agora, tantos anos depois desse episódio, lembrando-me das coisas que senti naquele trajeto, um certo incômodo ligeiramente excitante atrás de mim na cela, me ocorreu que a candura pode bem conviver com a inteligência. O que nunca convive com a ingenuidade é a esperteza, que essa também tem bem mais afinidades com a malícia. Muito bom, Guilherme. Olha, gente, esse papo eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui o final. É muito bacana a gente ver a trajetória de um artista, todas as suas nuances, né? E é um artista como o Guilherme, né? Desenhista, pintor, fazia litogravuras e escritor, de cordel, agora com Alma Welt, já há tantos anos, né? Trabalhando com essas obras fantásticas, com essa produção literária incrível. Então, isso com certeza vai auxiliar a gente a ter uma visão diferenciada da arte, que não é meramente uma assinatura, não é meramente um investimento financeiro, e sim é uma forma de você agregar valor a cada obra que você tem em casa, quando você conhece a trajetória e as histórias daquele artista que produziu aquela obra. Guilherme de Faria é um exemplo aqui de uma vida intensa, riquíssima. Eu acho que é a definição do que é um artista. É o Guilherme de Faria. E é uma honra estar aqui com você. Um grande prazer, Guilherme. Eu te desejo sempre cada vez mais sucesso. Estamos juntos. Vamos continuar trocando figurinha, Guilherme. E vocês, por favor, curtam o vídeo, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no canal. E procurem o Guilherme de Faria pela internet. Nós vamos deixar também aqui os contatos. E muito obrigada e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.